Olá, seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra e bem-vindo à continuação do estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos estudando o capítulo 8 de Romanos. Acho que todos nós, crentes nascidos de novo, identificamos-nos com o que o apóstolo Paulo diz nesta carta. No final do capítulo 7 e início do 8, Paulo usa a palavra carne 12 vezes e menciona o Espírito 20 vezes. Quando comentamos sobre o final do capítulo 7, eu disse que nesse trecho Paulo fala sobre a inadequação da lei. Quando você quer cumprir a lei e seu único recurso para isso é o seu próprio esforço e sua própria força de vontade, que miserável homem você é! Como a vida é miserável quando estamos longe de Deus, sem o cuidado de Deus, vivendo na carne. Acontece que Paulo não estava vivendo longe de Deus, nem sem o cuidado de Deus. No capítulo 8, ele cita o Espírito 20 vezes. Quem nos libertará do corpo sujeito à morte? Ele responde, graças a Deus e ao Espírito Santo. O final do capítulo 7, portanto, serve como um pano de fundo sobre o qual Paulo apresenta as joias do capítulo 8. Todos nós nos identificamos com o que Paulo fala sobre viver na carne, sem o cuidado de Deus, longe de Deus. Todos nós sabemos o que é isto. Mas Paulo não para no capítulo 7. O capítulo 7 é uma preparação para o 8. Por causa da graça e da misericórdia de Deus e não por causa dos nossos próprios méritos. Antes por causa do que Deus fez em Cristo e por causa do que Cristo está fazendo no mundo hoje, por causa do Espírito Santo e do que o Espírito Santo pode fazer em nós, não precisamos parar no capítulo 7. Podemos chegar ao capítulo 8 declarando que pela graça de Deus não estamos mais sem o cuidado divino, longe de Deus e do Cristo que hoje é. Não, temos o Espírito Santo, o próprio Deus, o autor de todas essas verdades maravilhosas do livro de Romanos. Por tudo isto, podemos nos identificar também com o capítulo 8. O que mais me fascina nesta epístola é a argumentação de Paulo. Siga o raciocínio dele e o acompanhe. Tente compreender toda a sua argumentação. Peça que o Espírito Santo o ajude a compreender o raciocínio de Paulo. Para mim, esse é o texto mais profundo que eu já li. Grandes teólogos como Martim Lutero e tantos outros nomes de peso da igreja afirmaram que o livro de Romanos é uma obra-prima das Escrituras. Eles mal puderam expressar a importância e profundidade da carta de Paulo aos Romanos. Eu estou começando a entender por que todos eles pensaram assim. A partir do capítulo 5, Paulo começou a enfocar o tema principal desta carta e sua argumentação. Gostaria de enfatizar como esse tema é desenvolvido desde o capítulo 5 até o capítulo 7, de forma que quando chegamos ao capítulo 8 percebemos que estamos ouvindo o assunto como se fosse a primeira vez. Os primeiros 2 versículos do capítulo 5 são um dos primeiros elos da argumentação de Paulo nesta epístola. Ele precisou de 4 capítulos para dizer isto no capítulo 5, mas no primeiro versículo Paulo sintetiza o que falou nos 4 primeiros capítulos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo estava fazendo uma exortação. Tudo o que precisava ser feito para que você pudesse ser reconciliado com Deus foi feito. Tendo sido declarados justos através do que Jesus Cristo fez por você, Paulo nos exortou a reivindicarmos o que é nosso. Tenhamos paz com Deus. Ele fez tudo o que poderia ser feito. Ele desfalcou o céu para que você pudesse ter paz com Deus. Por isso, agora, usufrua esta paz com Deus. Paulo fez a mesma coisa na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, em que conta que Deus estava em Cristo quando Cristo foi pendurado na cruz para reconciliar o mundo consigo mesmo, não mais lançando nossos pecados sobre nós. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Paulo fez esta mesma exortação no capítulo 5 de Romanos, versículo 1. No capítulo 5, versículo 2, ele inicia a parte seguinte desta carta ao dizer, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse é o tema enfocado nos capítulos 6, 7 e, é claro, no 8. No capítulo 8, Paulo apresenta sua conclusão e também o ponto mais alto de sua argumentação.
Mas, para que compreendamos bem este ponto alto de sua carta, vamos mostrar como esse tema foi apresentado nos capítulos 5, 6 e 7. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, ele concluiu os 4 primeiros capítulos e iniciou a argumentação dos 4 capítulos seguintes. A mensagem dos 4 primeiros capítulos é: Jesus Cristo morreu para que pudéssemos ser declarados justos e estarmos sob o sangue de Cristo. Não precisamos viver debaixo da lei do pecado, da condenação, nem do julgamento. Podemos viver debaixo do sangue. É isso que Paulo está dizendo nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos. Mas no versículo 2 do capítulo 5, ele começa a contar sobre o que vai falar nos 4 capítulos seguintes. Não apenas que fomos declarados justos através da morte de Jesus Cristo, que significa que se você morrer, irá para o céu. Essa é uma boa nova, mas não é tudo isso não. Nos capítulos seguintes, Paulo vai dizer que através de Jesus Cristo temos acesso à graça de Deus que precisamos para estarmos firmes na fé e vivermos como um crente deve viver. Tudo o que precisamos é estar em Cristo, no Cristo vivo e ressuscitado. Por isso, se você puder estar ligado a Cristo, aquele que é, você encontrará tudo o que precisa para viver como um cristão deve viver. Este é o ponto do versículo 2. Paulo fala sobre o acesso pela fé à graça. Isso não é maravilhoso? Reflita um pouco sobre o que tem sido a sua jornada espiritual. Antes de mais nada, você tem um dia marco na sua vida espiritual? Você se lembra do dia em que ouviu pela primeira vez que Jesus morreu pelos seus pecados? Você se lembra do dia em que passou a ter certeza de que seus pecados foram perdoados e sua culpa desapareceu? Paulo ensina que, quando cremos na morte de Cristo pelos nossos pecados, esta fé se torna um milagre em nós. Esta fé se torna o poder de Deus que opera a salvação em nossas vidas. Mas, como já enfatizamos, a morte de Cristo é apenas uma parte do Evangelho. A outra parte é a ressurreição dele. A morte de Cristo significa que podemos ser reconciliados com Deus, declarados justos, ir para o céu, ter comunhão com Ele, hoje e sempre. A ressurreição de Cristo significa que Ele está vivo e ativo no planeta Terra e que você o conhece. Você pode ter um relacionamento com Ele. Neste relacionamento, você encontra tudo o que precisa como uma fonte de poder para ser o que Ele o chamou para ser, uma pessoa declarada justa que vive na justiça. Esta é a grande verdade apresentada no versículo 2. Este é o enfoque dos capítulos 5, 6, 7 e 8, nos quais a argumentação atinge o ponto mais importante. Observe que no capítulo 5, Paulo afirmou que além de termos paz com Deus e nos alegrarmos na esperança da glória de Deus, podemos ir um pouco mais adiante. Devemos também nos alegrar na tribulação, porque a tribulação, você deve se lembrar, dá acesso à graça de Deus. Quando fomos salvos, quando cremos pela primeira vez no Evangelho, que nossos pecados foram perdoados, quando cremos na morte e na ressurreição de Jesus, fomos introduzidos à graça de Deus, o poder para viver como uma pessoa justificada. Paulo diz que esta graça existe e que temos acesso a ela, e pronto. Ele não disse mais nada. Ele não falou que temos a graça, mas sim que temos acesso a ela. Mas a seguir, Paulo afirmou que Deus nos ama e faz uma pressãozinha sutil para nós, ou sobre nós, a fim de que passemos a usufruir desta graça. Deus permite a tribulação. Isso está escrito no capítulo 5 de Romanos, versículos 3 e 5, nos quais Paulo diz que devemos nos gloriar na tribulação, porque o sofrimento produz upomone, ou seja, a perseverança que produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Tudo isso nos leva a ter uma experiência na qual o Espírito Santo é derramado em nossos corações. Ele usa a mesma palavra usada no livro do profeta Joel e no capítulo 2 de Atos, que diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito Santo é derramado em nossos corações. Através do Espírito Santo, tudo acontece. Foi isso que Paulo quis dizer ao escrever que a tribulação nos dá acesso à graça na qual fomos introduzidos, quando fomos salvos. Você creu e foi declarado justo e lhe foi dado acesso à graça, mas você não se apropriou dela. Mas, como Deus o ama, Ele permite que a tribulação venha para que você seja forçado a acessar a esta graça.
E aí acontece. Você entra na graça de Deus que está em Cristo, o Cristo que foi levantado dos mortos. Preste atenção. O princípio é este. Quando você foi salvo, quando você creu no Evangelho, você passou a ter acesso à graça de Deus. Mas acontece que você não acessou esta graça. Com uma pressãozinha da parte de Deus, você é forçado a acessá-la. Por isso, alegre-se na tribulação ou no que quer que o tenha levado a usufruir da graça de Deus. Foi isto que Paulo falou no capítulo 5. O ponto que Paulo passou a enfocar foi este. Existem dois fatores envolvidos na salvação. Um deles é crer na morte de Cristo, cujo resultado é a justificação. O outro é crer na ressurreição de Cristo, cujo resultado é viver em contato com o Cristo vivo. Ele está no barco com você. Isto faz toda a diferença na sua vida. Ele quer lhe dar o poder para viver como deve realmente viver. Paulo afirma isto e ainda acrescenta no capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos inimigos de Deus e fomos reconciliados através da morte do seu Filho, quanto mais agora. Observe quantas vezes Paulo usa esta expressão. Seremos salvos na sua vida, em união com Ele, em união com a sua vida, em união com Cristo Jesus. Viver em união com Cristo Jesus é a garantia, é a força total para termos uma vida de vitória em nossa caminhada de fé. Portanto, saiba, se você está atravessando um momento de tribulação, aproxime-se mais do trono da graça de Deus, confiante de que realmente essa tribulação vai passar e que você estará mais fortalecido em Deus. Que verdade maravilhosa, hein? Bom, eu preciso ir parando agora, mas quero lhe convidar para estar comigo no próximo encontro com a palavra. Vamos continuar estudando o livro de Romanos, esta carta preciosíssima, e vamos aprender ainda mais sobre a graça maravilhosa do nosso Deus. Até o próximo programa, então. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.